Vamos falar sobre esse assunto aqui primeiro, então. A ex-prefeita de Santa Luzia, Roseli Pimentel, garante que vai buscar na justiça algum tipo de ressarcimento pelo tempo em que ficou presa, acusada de ter matado um jornalista em 2016, do jornal Grito, né? Se não me falha a memória. Isso. Ela foi absolvida ontem pelo crime, Eduardo. Ô, Júnior, todo mundo que acompanha a Rádio Itatiaia sabe do devotamento que tenho pela instituição Tribunal do Júri. Eu acho uma das coisas mais saudáveis e espetaculares da humanidade. Você é acusado de um crime, você se senta lá, a acusação tem o direito de fazer o seu trabalho, mostrar as provas, a defesa trabalha e os jurados independentes, né, quase sempre, ou espera-se que sejam sempre, decidem. Mas existem momentos que a gente fica assim, sabe? Eu não conheço de perto a prefeita Roseli, não tenho nada contra ela, nem contra os outros, mas, ô Júlio, Santa Luzia parou quando esse jornalista foi assassinado. Pessoas que nem eram tão fãs dele, como o João Bosco, que tem um outro órgão de comunicação lá, dois lados da notícia, me mandou zap hoje, falou: Eduardo, estou indignado, Santa Luzia está indignada, porque a Polícia Civil fez um trabalho completo, recolheu provas, conversas telefônicas, acordos, entendimentos, o Ministério Público vai chegar lá e absolve. Eduardo, você está contestando o resultado do Tribunal do Júri? Eu não tenho autoridade para isso. Eu estou pedindo à Polícia Civil, por sua chefia, ao Ministério Público, por sua chefia, que venha público para dizer se são incompetentes mesmo, se nos iludiram que essa mulher era culpada. E se não for o caso, quem foi que fez isso? O João Bosco, por exemplo, acho que foi o Divino Espírito Santo. Isso me faz voltar, não muito longe. Gente, tem coisa que a gente precisa lembrar, né? Eu lembro que todo dia o Norberto Mânica confessou em cartório que mandou matar 4 trabalhadores federais. Está solto. Ô Júlio, nós todos vimos o vídeo, foi gravado. O secretário lá, então secretário lá de patrocínio, Jorge Marra, matar um ex-vereador, porque o ex-vereador estava fazendo uma live denunciando a prefeitura, ele matou a tiros. E foi tudo gravado. Ele foi ao Tribunal do Júri e foi inocentado, foi legítima defesa. E o irmão dele, que era prefeito, lá, o da Ideromar, que é prefeito, cheio de denúncias na Justiça Comum e Eleitoral, elegeu a filha dele agora, deputada estadual. Não tenho nada contra o Deirão Marra, eu quero saber quem matou o ex-vereador, Cássio. Eu não tenho nada contra a Roseli, eu quero saber quem matou o jornalista. E eu vou pedir socorro, nós dois somos da roça, eu vou, com a sua permissão, pedir socorro ao Carlão lá de Piedade Paropeba. Ô Carlão! Ô Eduardo Costa, só Divino Espírito Santo para ajudar. Vai aí, João. Só o Divino Espírito Santo para ajudar mesmo, viu? Ô Ricardo, quando a gente olha para essa situação toda, enfim, o Tribunal de Júri tem toda a autoridade para absolver ou para condenar, né? Mas todo o inquérito em torno dessa história feito pela Polícia Civil é um inquérito muito robusto, sabe? Pois é, o que me deixa sempre muito confuso, essa é a palavra correta de usar aqui nesses casos, Júnior, é entender se o Tribunal do Júri absolveu por falta de provas ou por alguma tecnicidade dessas que a justiça costuma colocar, ou se de fato a pessoa era inocente. Esse é sempre o grande dilema. E isso sempre faz a gente refletir também sobre as questões das prisões preventivas. A gente conversou sobre isso ontem ou antes de ontem, o pessoal que está preso em Brasília, né? Eu lembro de ter falado números. São 10% as pessoas presas ainda em Brasília por causa dos atos de 8 de janeiro, preventivamente, né? Ante a uma média de 40% do resto do Brasil. As prisões preventivas, quando lá na frente as pessoas acabam sendo de alguma forma inocentadas, elas são penas que são indevidas. É o caso dessa prefeita, de novo, eu não sei dizer se ela foi absolvida por uma tecnicidade ou de fato ela não teve nada a ver com o processo, com o crime. E se de fato ela não teve nada a ver com o crime, você imagina, ela passou 6 anos presa. E agora ela está sendo colocada em liberdade. Então é sempre muito confuso. Eu sou a favor da pena de morte, mediante alguns casos que são muito claros e muito grotescos, muito hediondos. Mas esse tipo de coisa me faz acender a luz amarela. Se houvesse pena de morte e essa pessoa, dependendo das leis, olha, ela foi culpada de um crime, então a puna, mate, e depois se descobre que ela é inocente. Isso é muito complicado, né? É muito complicado. E aí, Rita Mundinha, sua leitura sobre esse assunto, hein? Pois é, eu sou economista, não sou advogada, mas acompanhei o caso, né?
como cidadã. Agora fica aqui uma interrogação, né? De novo, o grande questionamento, né, em torno da justiça no Brasil, na justiça no Brasil. Ela foi absolvida, não matou o jornalista, mas foi condenada pelo uso de verbas públicas e quer ser ressarcida pelo tempo que passou na cadeia. Então, um negócio assim, é complicado, viu, Júnior? É complicado. Então, aonde está o caráter dessa ex-prefeita? Ela foi condenada pelo uso de verbas públicas, né, e foi absolvida pelo crime, diante de provas, né, de um processo robusto conduzido pela Polícia Civil. Aí, para rimar, estamos no Brasil. E aí, Mauro Camargos, a gente olha para a situação, o Ricardo tem razão nisso, pelo menos no meu modo de ver, porque se ela foi absolvida e ficou 6 anos lá, é uma coisa a se pensar, né? Pô, 6 anos presa e ela é inocente, segundo o Tribunal do Júri, como é que a gente vai fazer para reparar isso tudo? Bom, ela já vem cometendo crimes desde antes da sua eleição. Ela foi condenada também por abuso de poder econômico durante a campanha, e que levou à renúncia enquanto era prefeita. Agora, condenada por corrupção, ou seja, por desvio de verba pública, uma pena de quase 3 anos de prisão, que foi, né, trocada por alguns benefícios para poder alguma multa, e absolvida da questão do assassinato. Eu acho que com todo o tempo que ela está fora de um lugar que ela não tinha que ter entrado. Entrar na política através do abuso de poder econômico, cometer corrupção e ainda ter nas costas uma acusação de assassinato de um jornalista é algo que revela o tipo de política feita naquela cidade e a importância da requalificação dos quadros e a importância do eleitor de poder fazer a sua autocrítica e pensar na direção do seu voto e o futuro, porque ele é responsável ao encaminhar esse tipo de liderança para a parte política, para a parte pública, a dar poder a ela e acaba sofrendo as consequências desses atos pela sua própria falta de informação sobre as lideranças políticas.